Agora, o Flamengo, Mauro César Pereira, como você gosta que eu fale, até pra gente aliviar um pouco o clima, o Flamengo atropelou. Hoje eu posso falar que atropelou, ganhou de 8-2, dentro de casa, Maracanã lotado. E aí eu te pergunto, porque a gente, com razão, a gente sempre diz, né? Um treinador precisa de tempo para mostrar seu trabalho. Agora, eu sei que é o Maringá, pelo amor de Deus, mas já dá para ver o trabalho do Sampaoli, não dá? Um Flamengo ofensivo, um Flamengo jogadores jogando próximos um dos outros, o Flamengo marcando pressão, o Flamengo usando a velocidade do Ayrton Lucas e do Wesley. Eu acho que já dá para ver uma cara do Sampaoli. E aí, é o que eu falo sempre, vamos falar do Maringá. Só que, pô, o Vitor Pereira, o Paulo Souza, eles pegaram muita baba também. E eu não lembro de ter visto uma atuação, o próprio Domenech, eu não sei nem se o Dorival teve uma atuação dessa, avassaladora como essa, de você saber que você vai ver vários gols num jogo. Já dá pra ver a cara do Sampaoli? É exagero por ser o Maringá ou não? Bem, primeiro, acho que é importante frisar que ontem o Flamengo jogou, né? Lá em Maringá, os caras não jogaram. Aquilo foi uma conduta absolutamente indolente, absurda, inaceitável. Eu acho incrível como que aquilo também é esquecido dentro do clube, né? Não houve nenhuma grande cobrança. Foi o jogo do Fluminense com o Vitor Pereira, do Maringá já com o Mário Jorge, com uma postura inaceitável do time. E poderia até perder demais. Agora, de fato, ontem, eu sempre digo o seguinte, você pode ganhar de um time mais fraco de várias maneiras. O Corinthians é mais forte que o Remo, que é melhor que o Maringá também. Mas como é que o Corinthians ganhou do Remo ontem? Sofrendo, nos pênaltis. Você pode ganhar massacrando, amassando. O Flamengo amassou, de fato, merece elogios. Um gol com menos de 2 minutos, fez o resultado, buscou mais gols no segundo tempo, ele trocou jogadores. Gabriel fez uma ótima partida, Pedro fez 4 gols, tem uma média mais de um gol por jogo, uma coisa absurda, né? E jogando não só o Carioca, jogando nas outras competições que o Flamengo participou ao longo do ano. Ou seja, teve desafios técnicos mais difíceis do que quem jogou só o estadual e agora está na Copa do Brasil, sua fase inicial, e no Campeonato Brasileiro. Agora o time jogou muito bem, agora tem alguns detalhes que são interessantes, né? O Ayrton Lucas ontem foi muitas vezes terceiro zagueiro, muita gente não percebe. Então tem a turma que detesta terceiro zagueiro, ele foi quase terceiro zagueiro, quase o jogo inteiro. É que o jogo estava paralelo, só dois gols. Então assim, era na direita o Wesley descendo à vontade, na esquerda o Ayrton Lucas descendo bem menos, né? O lado esquerdo ali era ocupado hora por Cebolinha, caía ali o Gerson se movimentando muito. E foi um jogo muito bom do Flamengo, uma vitória muito boa. Acho que legal também foi a coletiva dele, ele tentando falar português, né? Agora está estudando português, ele se esforçou para falar em português. Finalmente, São Paulo, antes tarde do que nunca também. O Flamengo faz, né? E assim, ele, eu achei muito legal também que na coletiva ele não se mostrou satisfeito. A pergunta final da coletiva o negócio está aí meio irônico. Que ele falou em contundência no jogo contra o Internacional. Aí pergunta se faltou contundência. Eu pensei, faltou contundência? Meteu 8? Mais contundência do que isso? Eu pensei, que pergunta é essa? E ele falou assim, eu quero mais contundência. Quer dizer, o cara, mesmo ganhando de 8-0, ele apontou problemas do time, não desse jogo tanto assim, mas mais até do jogo anterior do Internacional, e falou sobre a necessidade de melhorar e cobrou mais. Soltou uma frase que pode ser tirada do contexto por muita gente, vai ser quando o Flamengo perder jogos, que ele falou, eu quero formar um time imbatível, mas isso leva tempo. Lógico que não existe time imbatível, quando você fala isso, acho que é uma força de expressão. Eu acho que a tradução literal seria um time difícil de ser batido. Mas aí, o cara já se esforçou para falar português, gente. Eu quero que ele fale exatamente assim, acho que é um pouco difícil nesse momento. Mas acho que foi uma noite bem interessante, o Flamengo tomou 2 gols bem acidentais. Um foi um gol contra, a bola bateu no Fabrício Bruno, outra bola bate nas costas do jogador do Maringá e cobre o Santos. Você acha até que o Santos podia socar a bola do primeiro gol? Eu acho que o Santos tinha muito que pode sair ser, do gol ali. Pode ser que podia socar antes de a bola bater no Fabrício, mas enfim. Mas foi assim, e o Maringá também teve um momento Tolima. Eu falei aqui durante a semana que achava que não ia fazer a mesma bobagem, mas fez. Depois tomou 2 gols, ele se abriu, foi para cima. Aí um abraço, amigo, vai tomar goleada, como aconteceu outro dia com o Fluminense e Volta Redonda. Volta Redonda tomou de 7. O time se descontrolou, se desarvorou todo, o Fluminense deitou e rolou, passou o carro. O Tolima ano passado tomou de 7 também e esse time do Maringá tomou de 8. O time perdeu jogadores que foram negociados, um ontem também já estava indo para o Juventude. Isso tudo também tornou um pouco mais fácil. Mas foi uma noite de uma grande vitória, acho que foi. E há de se registrar
o patético comportamento de um flamimizento. Né? Tô vendo que a Flamimimi é o flamimizento. Né? Não, mas essa Flamimimi não é a minha, não. Então é a Flamimimi do B. Essa não é a minha, não. Eu sempre acho que o Gabigol é ídolo, imortal e tem que ser respeitado. O cara, Vamp, na saída ali do túnel central, os jogadores saem, o Gabigol saiu e tal, e tá saindo, o cara xingando o Gabigol. O Gabigol jogou muito bem ontem. Pô, jogou bem pra caramba. Ele deu passe, ele deu assistência, ele participou super bem do jogo, ele arrastou marcação em jogadas que o Pedro entrou ali pra fazer o gol. Ele foi super bem. Só me pareceu assim que ele... Não sei se é impressão minha, estou enganado. Eu achei ele meio contrariado por ter feito só um gol. E de fato eu acho normal que seja assim, porque ele é um artilheiro. Mas eu acho que até porque o Pedro fez 4. Isso, né? Mas eu acho que assim, é importante aí que ele procure entender o seguinte: isso vai mudar naturalmente. A atuação de ontem foi super elogiada pela torcida. Você via depois do jogo. Você vê que São Paulo é modo. Fala assim: eu vou precisar dos gols dos dois para a gente chegar. Porque eles vão fazer muitos gols e vai dar muitos pontos. No ano passado, o artilheiro da Libertadores foi o Pedro. Mas quem fez o gol que ficou na história? Foi o Gabriel. Quer dizer, então, de repente, ele pode até ter menos gols do que o Pedro e pode fazer gols mais importantes. Eu acho que o mais importante, primeiro, esquecer aquela história de centroavante. Não é centroavante, ele é um atacante. Ele cresce muito quando ele participa mais do jogo, como ontem, quando ele se movimenta, circula pelo campo, tabela, vem buscar o jogo, pega na bola toda hora. Deu passo pro gol do Cebolinha. Exato, então acho que ele tem condições de ajudar muito. E tendo um centroavante goleador, talvez ele não seja o artilheiro mais do time. Como em alguns momentos o Bruno Henrique brilhou mais do que ele entre 2019 e 2020. Teve momentos que ele foi, não digo ofuscado. Tem o famoso jogo do Corinthians, no Maracanã, que caiu o Carille, ele estava suspenso, o Bruno Henrique acabou com o jogo, fez 3 gols. Então isso acontece contra o São Paulo, também, quando o Bruno Henrique fez também 3 gols no 5-1. Então acho que é importante ele entender isso. O Pedro é um cara de definição, é o melhor atacante, centroavante do futebol brasileiro, talvez sul-americano, tem números absurdos, é um jogador excelente, e ele é um cara que ele tem outros predicados, eles podem se completar. Então, acho que esse é um ponto que é bem importante que ele entenda. E o jogo de ontem acho que mostra isso. O Gabriel mostrou que ele pode ser elogiado pela torcida. Ele foi muito elogiado. Ontem, tirando esse maluco aí, todo mundo ontem estava elogiando. Eu fiz a live no meu canal, todo mundo falava: não, o Gabigol jogou muito, o Gabigol jogou muito. Você olhava na rede social, os torcedores elogiando. E entender que, mesmo sem fazer o gol, ele pode ser destaque do time. O nome dele, cada vez menos, pode ser menos Gabigol, ser Gabriel. Até para tirar um pouco essa coisa de que ele tem que fazer o gol. E bateu o pênalti dele, fez o gol dele. Agora é de fato uma fase ruim que pode estar se encerrando a partir da atuação de ontem. Ele fez 2 gols de pênalti em 16 jogos. Nenhum com bola rolando. Por exemplo, se termina 3-0, Pedro tinha feito 2. Termina 3-0, ele teria feito o gol mais importante, que é o terceiro. Sim. Se termina Você acaba ali. É isso que você fala, né? O que o Mauro falou é sempre o meu argumento, pô. Das 3 finais da Libertadores dessa geração do Flamengo, ele fez todos os gols, pô. Ele fez os 2 contra o River, ele fez o gol contra o Palmeiras, que saiu derrotado, mas o gol foi dele, e ele fez o gol contra o Atlético Paranaense. É por isso que eu digo, com o Gabigol tem que ter uma paciência diferente, sim. Porque o cara é muito importante pro Flamengo. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Eu acho que tem que falar também, né, Vamp, sobre o Gerson. Porque é impressionante o que o Gerson cresceu com o Sampaoli em 2 jogos. Contra o Inter, jogou muito e fez um golaço. Ontem, mais uma vez, jogou muita bola. E tudo indica que o Gerson vai jogar assim, né? Mais próximo da área. Foi contratado pra jogar bem, né? Eu tô muito mais assim em jogadores de meio campo. Né? Jogadores de meio campo. Ontem à tarde eu vi um jogo do City contra o Arsenal, City e Arsenal. O De Bruyne é um jogador de meio campo. Então, cada vez mais eu falo pra você, esse negócio de volante, esquece. A gente conversando em off, né? Tem que se fazer jogador de meio campo. O Gerson é um jogador de meio campo, que está melhor fisicamente, com a chegada do São Paulo ali, que conhece bem, trabalhou quase 38 rodadas no Campeonato Francês juntos. E o São Paulo era treinador do Atlético Mineiro, não levou ninguém do Atlético, mandou contratar o Gerson. Você vê que o Jorge Jesus, treinador do Flamengo, quando precisou de um zagueiro, levou o Lucas Veríssimo. O lateral direito levou o Ayrton, do Fluminense. Né? Quer dizer, já admira antes, porque normalmente isso. O cara leva quem trabalha com ele. E o Jesus levou 2 do Fluminense, um do Santos do Fluminense. Esse Flamengo vai dar muito trabalho. Agora eu fico impressionado com o São Paulo. É uma coisa assim que o professor fala assim, tem algumas atrações. O professor, pô, o Vidal com aquele cabelo, né? As crianças fazendo, né? E o São Paulo, não é possível que ele calce 48. O tênis dele é maior que ele, pô. Eu nunca percebi. Pode perceber, você fica andando.
Eu fico, não é possível. Não, ele tá falando 48, mas não é 48. Não, não é, 44, 43. Ele tem um navio no pé, pequenininho, mas ele é um tamanho. Pode observar. Que loucura, cara. É muita... Porque ele é uma atração que ele não O para. cara tá percebendo no pé do Sampaoli. Eu acho que ele tem fetiche. É observador. Não, Pés. não, porque ele anda tanto ali que ele fica pra lá e pra cá, que eu digo, fica olhando assim, não. Desse tamanho ele não gosta desse número, não. Agora, falando do Sampaoli, É preocupante, Nilson, hein? falando do Sampaoli, eu vou botar aqui, falta 1 minuto pra gente voltar, então pode falar, depois a gente bota a sonora do Sampaoli. Não, é preocupante. Tomou 4 gols do Maringá. Que loucura, irmão. Que loucura. Você Como vai loucura? querer fazer crítica agora? Calma. Um 8-2, Calma. avassalador. Avassalador, mas tomou 4. Tomou 4. Foi 8-4 no agregado. No agregado, 8-4. O Flamengo não pode tomar 4 gols do Maringá. Então, tem que tomar cuidado, que enfrentou o Maringá. E você já está com toda essa festa. Calma. Calma, tem um campeonato longo pela frente, já estreou lá com o Internacional e tomou cacetada, é muita festa, calma. O Flamengo tem um grande elenco. Calma aí, tomou cacetada não. Perdeu, mas poderia ter vencido também. Sim, somou Teve uma três bola na trave 1 minuto antes do gol do Internacional. Esse negócio do sim não joga. Sim, isso aí não joga no futebol. Ó, eu vou voltar aqui pro ar na Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Nilson César apresentando o seu deboche. Não é deboche. Ao Flamengo. Tomar 4 gols do Maringá não pode. Não tem nada de deboche. É fato. Aqui tinha um slogan da PAN, como é que era assim? Isso não é slogan, é fato. É fato. Tomou 4 gols do Maringá. Não pode. Então vamos ver no Campeonato Brasileiro. Já perdeu pro Internacional, lá em Porto Alegre. Tem um grande elenco. Trabalhar todas essas cobras criadas aí, que vai ser o grande desafio do Sampaoli. Trabalhar todas essas cobras criadas, não tem dúvida. O que vem sendo o desafio para os treinadores do Flamengo, depois da saída do seu ídolo lá, Jorge Jesus, é trabalhar com essas cobras criadas no vestiário. Deixar os caras entenderem, por exemplo, que o Gabigol... Gabigol, você não precisa vir a público falar que você quer jogar de centroavante, porque você pode jogar com o Pedro. E deve. Aliás, o Dorival teve esse grande mérito. O que ninguém fazia no Flamengo, definitivamente, ele fez. Botou o Pedro e o Gabigol como titulares da equipe. Você sabe que tem uma coisa no futebol que eu não concordo, cara. Quando o cara vem com essa conversa, não tem equipe titular. Claro que tem equipe titular. É óbvio que tem equipe titular. Negócio de não ter equipe titular é conversa mole. Ele pode até não repetir ela todos os jogos, mas não sabe quem são os 11. Você sabe quem são os 11 titulares. E 11 titulares do Flamengo, pra mim, tem que ter o Gabigol e o Pedro como titulares. Depois soma mais 9 ali. Aí Gabigol e Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O que você falou do Gabigol é uma verdade. Olha aquele técnico genial que estava no Flamengo, que precisando marcar gols, te sacou o Gabigol na final, no intervalo, não é isso? O cara que decide em todas as finais, o cara que mete gol nas finais, tirou o Vitor Pereira, né? Tirou o Gabigol no intervalo do jogo, perdendo pro Fluminense, precisando marcar gols. Então o Flamengo tem tudo para fazer um grande trabalho. Eu não confio muito no Sampaoli. Eu tenho um pé atrás com o Sampaoli, vamos esperar. Por isso que você tá falando, dos gols do Maringá. Não. Sabe por quê? Porque você vê a história dele, cara. Mas ele nunca teve um timaço desse nas mãos. Esse cara vai pra Europa, ele dura pouco. Ele tem encrenca, ele tem problema, ele não para em clube nenhum. É verdade. Quando ele sai, o clube que ele tava melhora. Então eu tenho meu pezinho atrás com o Sampaoli. Mas eu posso mudar de opinião. Se ele fizer um trabalho... Não poste? Não sou um poste, não sou árvore. Árvore que fica sempre no mesmo lugar. Poste que fica no mesmo lugar. Entendeu? Não sou poste, não sou árvore. De repente ele faz um trabalho que me convence no Flamengo. Beleza. Esse fato dele falar português já é um negócio sensacional, hein? O Flamengo já tá ensinando aí. Porque a milonga dele é porque ele nunca quis falar. Você viu? Ele milongava em espanhol. Ninguém entendia o que ele estava falando, mas faz parte do estilo milonga. É verdade. Eu não aprender português faz parte do estilo milonga do Sampaoli. Agora, falando português, fica mais fácil, fica mais difícil ficar com milonga, né? Então vamos ver se ele vira um professor de português.